O cérebro é uma máquina maravilhosa, maravilhosa. Nós estamos aqui conversando, ele está produzindo o xixi que a gente vai fazer, ele está fazendo digestão, ele está botando meu batimento cardíaco direitinho, ele está fazendo digestão do que você come, ele está preparando as fezes que você vai fazer, ele está trocando meu oxigênio lá no pulmão. Ok, aí você fala, putz, que máquina legal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa, nós temos livre-arbítrio. Se a gente não usa, ele vai escolher o teu comportamento. Se você não tiver autoconhecimento para, tipo assim, eu tenho essa tendência, então tem que me cuidar aqui, senão vou bailar na curva, ele toma as atitudes por ele. Com certeza. O que o cérebro, essa máquina, apesar da gente estar muito evoluído, a máquina cérebro ainda é como se fosse nos homens primitivos, nos primeiros Homo sapiens. O que o cérebro se destina sempre? Sobrevivência e busca de prazer. Sobrevivência, porque se ele não tivesse pensado nisso, a gente não tinha virado a espécie dominante no planeta. Então a gente precisava. E prazer, por quê? Porque a gente tinha que transar. Senão a gente não reproduzia a espécie. Ele é uma máquina deslumbrante, assim, deslumbrante. Uma pena ser frágil demais. Não, ele precisa de um mestre e tem que ser a gente. Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Os estudos científicos mostram que o ser humano vem de fábrica com uma tendência a ser bom. Por exemplo, um bebê humano com 8 meses, se você vai levar esse teu bebê, um dia você vai ter o teu filhinho lá, teu sobrinho, você leva ele na pracinha de manhã. E aí uma criança cai e começa a chorar. Na hora, esse bebê olha e faz uma carinha de quem está sacando que o que está acontecendo ali é uma coisa dolorosa. Então a gente deduz que isso não foi educação, que já estava ali. É dele, né? Só que tem um grupo, graças a Deus pequeno, uma minoria que a gente bota aí entre 3 e 4% da população, mas aí tem graus de psicopatia. O que é o psicopata? Nada mais é do que aquele cara que nasce com um sistema de empatia, com o sistema límbico, ou seja, de eu sentir você, de eu me botar no seu lugar, desconectado. Então são pessoas que se movem única e exclusivamente para obter poder, diversão e status. E se puder ser tudo isso junto, ótimo, melhor ainda. Então, o outro não é o outro é um objeto de uso. E o que você está falando é uma coisa muito interessante e que eu acho assim, tudo é recuperável, tudo é perdoável. Acho mesmo. Não acho que você não é um cara santo, mas também assim, você não é perverso. E isso faz de você um cara totalmente, se a gente fosse botar assim, que Jesus ia gostar. Porque assim, as pessoas são julgadas pela intenção, pelo coração. Sério. Todos nós capotamos, muitas vezes. Sim. Mas uma coisa é você ser pervertido, é você ter prazer em você maltratar, em você fazer outro sofrer. Isso é a psicopatia. Em todos os níveis. Psicopatia não é loucura. Tá. Loucura é a psicose. Tá? Psicopatia é a incapacidade de amar. O outro, para mim, é um objeto. Como é uma pedra, como é um carro, como é qualquer coisa. Tá me servindo, ok, não tá. Até hoje, dentro da medicina, não. Agora, se você me perguntar assim, Bia, você acha que isso aí é absolutamente impossível? Eu acho que isso só é uma coisa, aí já é numa outra dimensão. Eu acho que isso é um milagre espiritual, se isso acontecer. Psicopata não pede nunca para se tratar. É isso, né? Não há isso, tá? Por isso que eu tô dizendo, ou o cara vai ter um despertar da consciência, que para mim é um despertar espiritual, ou nunca terá. Assim, não é algo que nós humanos podemos fazer. Daí vamos lá, você tem psicopata leve, moderado e grave. Tá? Eu tô falando dos graves, assim. Você tá falando que, graças a Deus, não chega nem 1%. O serial killer, o Ted Bundy, o maníaco do parque, vamos botar aí tudo que você quiser. Tá? Esses, nada até hoje conseguiu conectar. Para você ter uma ideia, os psicopatas graves na cadeia, eles florescem. E toda vez que tem uma rebelião, você lembra? Hoje em dia não tem muito. Na década de 90, início da década desse século,
tinha umas rebeliões, aí vinha a televisão, aí botavam uns presos pendurados ao contrário, assim. Aqueles pendurados eram os recuperáveis. Isso sempre que me deixou muito chateada. Por quê? O sistema prisional no mundo, tá? Ele tem 75% de não psicopatas. Os psicopatas são 25% a 15%, dependendo, uma média. Vamos botar 20%. Tá. O que significa isso? Que se a gente separasse os psicopatas dos não psicopatas no sistema prisional, a gente estaria recuperando de fato 80% daqueles que são recuperáveis. Então não é nada saudável, não é nada indicado colocar um psicopata dentro de um presídio comum. Não! Ele vai absurdo, ele vai florescer, fazer, né? Ele vai florescer e ele vai usar aqueles melhores que seriam recuperáveis e poderiam ser porque não tem perversidade. Só aqueles que, cara, fizeram coisa errada, mas são recuperáveis. O que acontece? Eles chegam lá, estabelecem uma lei, né? Porque eles não têm nada. Se eles tiverem que cortar a cabeça de alguém, tirar aquilo, para eles dá gozo. Que isso, mano? Sim, o psicopata ele não tem prazer sexual como nós temos, gente. É diferente. O prazer está na perversidade. Ted Bundy, né? Ted Bundy, o que ele dizia? E todos são megalomaníacos, né? Ele dizia assim: eu sou Deus. Porque na hora que eu estou lá matando, estuprando e levando a pessoa ao desespero, é a mim que elas clamam para ficar vivo. Eu decido a hora que cada um vai morrer. Isso é Deus. Ele dizia isso. Isso é psicopatia grave. Agora, você vê, tem psicopatia leve? Tem. Que é o cara, sabe o estelionatário que dá o golpe nos aposentados? O que eu falei? O que eles buscam? Poder, status e diversão. Eles são insetos em volta da lâmpada, como dizia Cazuza. Nossa, bela frase. Exatamente. Então, olha só, se a gente pudesse, e foi feito um projeto de lei na época do Covas, que o Covas abriu os presídios para se fazer essa pesquisa, porque, por exemplo, na Austrália, em alguns estados dos Estados Unidos, você separa. Na Inglaterra, você separa o psicopata grave dos outros. E o psicopata grave na Inglaterra, ele fica numa cela isoladinho. Aí entra... Para ele não manipular ninguém, não formar um exército, ele fica sozinho, ele fica assim, aqui é um corredorzinho. Daqui abre para receber alimentação. Daqui abre para ele tomar um banho de sol. Mas ele tá sozinho. O que acontece com esse cara? Ele pede livro para ler. Lê e vira advogado de si mesmo, como o Ted Bundy fez. Dispensou... É bizarro, né? Por quê? Porque eles são 100% razão, ou seja, cognitivamente eles são imbatíveis. Não vão falhar. Não vão titubear. Então, nem vão broxar. Caralho. Porque você, pra broxar, você tem que ter alguma emoção que te bloqueou. Exato.